amigo, caro telespectador, um bom dia para você. Que Deus o abençoe sua família, seu trabalho. Bendito seja o nosso trabalho, bendito seja a nossa família, nossas famílias. Bendito seja as nossas vidas. Devemos aprender a agradecer todos os dias a Deus o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o nosso entretenimento, porque o trabalho é para entreter nosso tempo até que a nossa vida passe. Hoje, nós celebramos Santo Inácio de Antioquia. E eu gostaria de começar meditando com você quem foi Santo Inácio, para que a gente possa perceber quão importante é a nossa vida, mesmo quando ela nos traz tribulações. Porque não é Deus que nos dá tribulações, é a própria existência humana. Nós vivemos e convivemos em meios a homens e mulheres de bens, mas também com pessoas que ainda não descobriram que o amor é a força da vida, que o amor é o tempero da vida, que o amor é a essência da vida, é a presença real de Deus em nós. E quem não descobriu ainda isso, acaba nos fazendo sofrer muito, acaba nos colocando à prova, acaba sendo para nós motivo de sofrimento. Por quê? Porque, graças a Deus, nós não somos os melhores, mas já descobrimos que o amor é remédio para todos os males. E conviver com aqueles que ainda não descobriram isto, nos faz sofrer muito. E esse grande santo, Santo Inácio de Antioquia, nascido aproximadamente no ano 107, foi um homem, 107 depois de Cristo, depois que Cristo ressuscitou. Apaixonado por Cristo e o segundo sucessor de Pedro. Como bispo de Antioquia, da Síria, era muito querido do povo e a sua santidade tocava o coração dos cristãos. Amava profundamente a Sagrada Escritura, a ponto de dizer, quando caminhou para o seu martírio, ele disse: devo ser comido pelas feras humanas, pelas quais me será dado o sabor do céu. Devo ser o trigo de Deus para ser triturado pelos dentes das feras. Eu e você devemos ser o trigo de Deus, muitas vezes triturado pelas perseguições, pelas calúnias, por tantas coisas que às vezes fazem conosco. Devo me tornar pão. O trigo, ao ser triturado, amassado, assado, ele se torna alimento universal. O mundo inteiro come pão. Então, Santo Inácio desejou ser trigo, para ser triturado, amassado, assado em alta temperatura, para tornar o pão, tornar alimento. Não só alimento do corpo, que é o pão que nós comemos todos os dias, mas também para tornar Eucaristia, que é o pão da vida, pão do Espírito. E ele disse assim: pão puro de Cristo. Então louvemos o Senhor por pessoas como Santo Inácio e tantos outros que passaram, como eu e você, por turbulências, mas fizeram delas uma escada para subir para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, estamos no mês missionário, onde celebra o meu e o seu chamado a ser missionário. O que é ser missionário? É fazer aquilo que Deus te chamou a fazer por e com amor. Por amor e com amor. E foi assim que fizeram os santos.
Foi assim que fez Santo Inácio, foi assim que fez São Pedro, foi assim que fez São Paulo, São Marcos, São Lucas, e buscando para os nossos tempos, o nosso Padre Libério, nossa Madre Teresa, nossa Irmã Dulce, nossa Inha Chica, e daí por diante, e tantos. Então, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos fala melhor. A primeira leitura de hoje, ou a leitura de hoje, São Paulo nos diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todos aqueles que crê primeiro e que vive naquilo que crê. Então o Evangelho é para mim e para você a força, a coragem e os ensinamentos para a gente aprender a lidar com a vida do jeito que ela vier. Ela pode vir serena, mansa, tranquila, mas ela pode vir também com turbulência, com doença, com percas, com perseguições e tantas outras coisas. Mas se eu estiver enraizado nas forças de Deus, através da palavra, da Eucaristia, da oração, nada nos tomba. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 41. E ele nos diz assim: Jesus falava e um fariseu o convidou para jantar com ele. E o fariseu não estava sozinho, a casa estava cheia. E quando Jesus entrou para jantar, Jesus não preocupava muito com o que era externo. Ele veio para limpar o nosso interior, ele veio para limpar nossa alma, nosso espírito, nossa mente. Porque a nossa mente ela é dividida em pensamento, sentimento e vontade. Jesus veio para nos ensinar a pensar positivo, pensar em Deus, como aquela canção. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então ele veio nos ensinar a pensar positivo, pensar naquilo que vai construir as nossas vidas e as vidas de quem vive e convive conosco. Porque se eu penso no mal, eu vou sentir o mal, porque o pensamento joga para o sentimento. Se eu penso mal, eu vou sentir mal. Se eu penso maldade, eu vou sentir maldade. Meu coração vai ficar todo tomado, vai ficar inflamado. Vai ficar de tal maneira que qualquer coisa nos irrita, deixa a gente zangado, a gente acaba querendo atacar os outros. Então o sentimento, se eu penso positivo, se eu penso no amor, o meu sentimento vai ficar tranquilo, sereno, feliz, e eu vou sentir bem e vou querer o bem para todos e vou distribuir esse bem. E se eu penso e sinto, eu tenho que decidir, porque vontade não é o suficiente, a vontade me leva à decisão, me leva à ação. Eu preciso pensar, sentir e agir. E se eu penso positivo, se eu penso no amor, se eu sinto bem, se eu sinto feliz, mesmo com as turbulências da vida, eu vou agir positivamente. Então Jesus estava ali, jantando na casa do fariseu, e lá naquela região, até hoje, come-se muito com a mão. Naquele tempo não tinha garfo, não tinha faca, era comido sempre com a mão. Partia o pão com a mão, molhava no molho e comia. E Jesus não se preocupou em lavar, como eles faziam, o ritual de purificação para poder comer. E aí começaram o zum a criticar. Mas ele come sem lavar as mãos? E aí Jesus vem com a bela lição. E olha o que disse Jesus. Ele disse assim: vós fariseus, limpas o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de podridão. E ele ainda diz muito mais, está como um sepulcro. Por fora está enfeitadinho, limpinho, cheio de flor. Mas o que está lá dentro? Restos de osso, cadáveres. Então ele está dizendo para mim e para você, precisamos sim ter higiene, lavar as mãos na hora da refeição, ou melhor, estar com as mãos sempre limpas, a não ser que o meu trabalho seja mexer com algo que suja minhas mãos, que não é sujeira. O sujo do trabalho não é sujeira.
Mas, muito mais do que minhas mãos, do que meu corpo, eu preciso estar com o coração limpo. Eu preciso estar com o coração puro para que eu possa receber do céu as graças que Deus jorra a cada segundo para todos. A mesma graça que Deus derrama sobre o nosso Papa Francisco, sobre os nossos bispos, sobre os nossos santos, Ele derrama sobre mim e você. Depende de nós estar preparado para receber essas graças e deixar que essas graças transformem nossas vidas em vidas cheias de graça, como Maria foi encontrada. Quando o anjo a disse, ave cheia de graça. Eu e você precisamos estar também numa vida de graça. Independente do momento que estamos vivendo. Muitas vezes o desemprego, muitas vezes a escassez de muita coisa. Mas isso não deve nos tirar da presença de Deus. Muito mais ainda. Precisamos nos aproximar ao ponto de ficar como o ferro sobre o fogo. O ferro sobre o fogo, num determinado momento você já não identifica mais o que é o ferro, o que é o fogo, porque tem a mesma temperatura, a mesma cor. E o ferro chega a derreter, a desmanchar-se no fogo, tornar-se também fogo. Também como a água que dos rios longínquos que corre, ao chegar no mar, você já não sabe mais qual é a água do rio, qual é a água do mar, se torna uma só. Assim devo ser eu, assim devemos ser nós. Aproximar tanto da graça de Deus que nós nos identificamos com Ele. Não nos tornamos nunca como Ele, mas podemos ter a sua identidade como fomos criados. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança com Deus, a imagem e semelhança pela qual Ele nos criou ou para a qual Ele nos criou, é para que a gente possa ter bondade, carinho, amor, respeito, solidariedade. E como a gente vive isso? Na oração, no perdão, na misericórdia, na serenidade, no carinho. E assim a gente vai nos aproximando desse Deus maravilhoso que ama a mim, a você, de maneira maravilhosa. Hoje eu estou completando 7 décadas de vida, 70 anos. Se eu for dizer para você o que eu já experienciei nesta caminhada, parece que foi muito difícil. Uma infância pesada. Meus pais não me deixaram estudar quando menina. Quando casei, eu nunca tinha ido numa escola. Aprendi a ler e escrever sozinha. Tanto é que a minha letra não tem uma forma bonita. Quando fui começar a estudar, já estava criando meus 2 filhos, já estava casada. Casei no sábado, na segunda-feira já fui ajudar meu marido, que tinha uma farmácia. Aprendi a ler, escrever, fazer conta sozinha. Quando eu tinha dificuldade de juntar as letras, eu guardava. E quando meu avô chegava, meu avô já era bem mais velho, ele estudou inclusive em Pará de Minas, ele ia me ensinar. Aqui me lembro até hoje, a palavra casa, camisa, eu tinha dificuldade porque eu não sabia aonde que eu colocava o S. Cresci, muito nova, me casei também com uma pessoa muito nova, maravilhosa, mas muito criança. Aos 22 anos eu tive um câncer, cheguei a pesar 38 quilos, tive que fazer o tratamento, tive meus 2 filhos criando, aí fui estudar, porque eu nunca tinha ido na escola, fui fazer o primário, depois fui fazer o magistério, trabalhando, tinha farmácia, ia para a farmácia, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, no horário do recreio, eu corria em casa, com meus filhos para dormir, dava mamadeira, voltava para a escola e 2, 3 da manhã eu estava fazendo trabalho. E 7 horas da manhã eu já estava na farmácia, chegava em casa, preparava o almoço, preparava os meninos, levava para a escola, quando não levava de manhã, e assim foi minha vida. Aos 38 anos, meu marido teve uma coronariopatia. E aí,
foi mais ou menos 28 anos lutando com ele. Perdi minha mãe muito cedo também, com câncer. Tive a honra de cuidar, de estar com ela o tempo inteiro. Minha irmã mais velha, do mesmo jeito. Então eu digo para você, eu experimentei de tudo. Mas em tudo eu não me despreguei de Deus em momento nenhum. Cada vez mais eu busco e buscava esse Deus. E eu aprendi a clamar por Ele incessantemente. Eu estou trabalhando na minha cozinha, eu tenho um restaurante. Eu estou lá trabalhando e estou dizendo, Senhor, me ilumina. Senhor, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E aí eu coloco todas as necessidades de vocês que assistem os nossos programas. Eu coloco vocês, Senhor, visita aqueles que nos vê pela TV. Senhor, visita aqueles que me escutam. Senhor, visita aqueles que participam onde eu vou falar, onde eu vou dar meu testemunho. Senhor, visita os meus clientes. Senhor, visita os meus funcionários. E aí eu vou. O meu trabalho, ele é recheado da minha sintonia com Deus. Por isso hoje eu quero partilhar com você. São 70 anos felizes. Muito. Fácil? Não, nunca foi. E não é até hoje. Se eu disser para você que eu estou passando um momento, não de doença, graças a Deus estou sadia, saudável, mas de preocupação, de provação, de estar 24 horas pedindo, Senhor, ilumina, Senhor, faça com que essa situação se resolva, Senhor, ilumina. Mas isso não me tira a felicidade, não me tira a alegria. Por quê? Porque Deus é o meu caminho, Deus é a minha luz, Deus é a minha força, Deus é a minha razão de viver. E Deus não nos tira a razão de amar todos que estão em volta e de dar àqueles que estão à nossa volta o que eles merecem, que é o respeito, o carinho, a ternura. Eu digo sempre, os filhos das minhas sobrinhas, meus sobrinhos todos, meus irmãos, eu sempre digo para eles, mas digo de coração, eu os amo. Então meus sobrinhos, filho da minha sobrinha, ainda pequenininho, já chega perto da gente com aquele carinho e diz, eu te amo. Isso é muito lindo, gente. Não é as circunstâncias da vida que devem nos tirar da graça de Deus. Nós devemos viver na graça em toda e qualquer circunstância. Então, como Santo Inácio, devemos nos entregar totalmente a Deus. Ao rezar o Pai Nosso, ao dizer, seja feita a vossa vontade, podemos ter certeza que a vontade dele é que sejamos felizes. A vida não nos poupa, mas Deus nos reforça, nos carrega, nos sustenta e nos segura, para que a gente não caia diante das rasteiras que o mundo nos dá. Que Deus te abençoe. Reze por mim, porque eu rezo por vocês todos os dias. Vocês têm minha oração constante. Que Deus abençoe, te ilumine e te dê um final de dia feliz e um final de semana também feliz. Meu grande abraço, minha gratidão. Nunca